tem zagueiro jovem da base do São Paulo pretendido pelo Brentford da Inglaterra. Cotado para ser titular nessa quinta-feira, o atacante Lucas Ferreira tem multa rescisória no São Paulo, bastante baixa para o mercado nacional. E vou falar também sobre o São Paulo na questão da renovação de contrato com o patrocinador Master. Há uma promessa de que o São Paulo pode ser ajudado para uma grande contratação, como foi a do Oscar. Como é que São Paulo vai lidar com essa grana até 2030 na questão de reforços? Trago detalhes para vocês. Muricy Ramalho, como técnico do São Paulo, coordenador de futebol do Tricolor, fala sobre uma cláusula e revela que os jogadores pediram para ele treinar o Tricolor, é isso mesmo. Falar sobre um zagueiro que promete bastante no São Paulo. Eu me refiro a Igão, só 17 anos de idade. Atleta que, apesar da pouca idade, já integra o time sub-20 e esteve, no ano passado, à disposição do elenco principal. Estreou no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no Newton Santos. Chegou a fazer a pré-temporada do São Paulo nos Estados Unidos nesse ano de 2025, apesar de ter idade para disputar a Copa São Paulo de Juniores. E esse jogador super badalado internamente também já chamou a atenção do Brentford da Inglaterra, em formação do André Hernan. Importante contar que o Igão acaba de marcar um gol, o gol da vitória contra o Corinthians por 3-2 no Campeonato Brasileiro Sub-20, jogo super equilibrado no início dessa semana, até que o Igão apareceu para resolver os problemas do São Paulo. Jogador que chegou ao Morumbi com 9 anos de idade, promete bastante pelo espírito de liderança, mas principalmente pela qualidade com a bola e também na marcação. O único ponto que eu destacaria como preocupante diz respeito ao contrato, que se encerra em setembro do ano que vem. Seria importantíssimo que o São Paulo acertasse a extensão desse vínculo o mais rápido possível, para não assistir a episódios como vários outros de atletas que subiram da base e deixaram o São Paulo sem garantir qualquer centavo. E você, já viu o Igão jogar? O que você pensa sobre ele? Use o espaço para comentário e registra sua opinião. Hora de falar sobre o São Paulo com informação importante. Lucas Ferreira, uma das grandes joias das categorias de base do Tricolor, pode ganhar minutos ou até ser titular no confronto contra o Alianza Lima na noite dessa quinta-feira no Morumbi pela Libertadores da América. Ele tem treinado bem e o Zubeldia tem enchido a bola do atleta. E aqui que vem um questionamento importante. Jogador de 18 anos, cujo contrato só se encerra em dezembro de 2027, tem multa rescisória para clubes nacionais baixa. Com 40 milhões de reais é possível tirar o Lucas Ferreira do São Paulo. Isso se dá porque seu salário é de 20 mil reais mensais, multiplica por 2 mil e chega a ser o valor da multa nacional para rescisão de contrato. Parece bastante, 40 milhões? Mas, por exemplo, para um clube como o Botafogo, que tem gastado bastante dinheiro e investido em jogadores jovens, pode ser, por exemplo, uma contratação das mais interessantes, de alguém que tem enorme potencial. Lucas Ferreira foi decisivo nos títulos do São Paulo da Copa do Brasil Sub-20 e da Copa São Paulo de Juniores. Na atual temporada, por exemplo, pelo Sub-20 são 10 jogos com 4 gols e 4 assistências, 5 aparições no time principal. A tendência é que o São Paulo chame o Lucas Ferreira para estender esse contrato ou para reajustar o salário, tudo para que a multa rescisória em território nacional seja aumentada. Não foram poucos os casos recentes de jogadores do São Paulo que performaram bem e deixaram o clube de graça ou praticamente de graça, exatamente por conta de vacilos relacionados a contrato. Só para completar sobre o Tricolor, o São Paulo tem pela frente o Alianza Lima, precisando vencer para se manter na ponta do seu grupo na Libertadores da América. Bom, vamos falar sobre o São Paulo porque é o seguinte, teve o anúncio, né, do patrocinador Master até 2030, né, Superbet, name rights do CT, Super CT, melhorias, investimentos, aquela coisa toda. Tem um fixo e tem um variável também, né, que 60% ali e pode ser mais 40% que pode gerar R$1 bilhão para o São Paulo ao longo desse contrato que vai até 2030, que é o ano do centenário do clube. Então, dá uma média de 100 milhões por ano, melhor dizendo, 100 milhões por ano de contrato, né, no fixo ali, né, e aí com os variáveis você pode ter mais 40%, metas atingidas, aquelas coisas do contrato, e aí metas, obviamente, desempenho esportivo, né, que conta muito, porque aí é a visibilidade do patrocínio em competições, em grandes competições. Então, assim, tem toda uma meta, tem toda uma situação em que você pode aumentar a tua receita e chegar até R$1 bilhão.
bilhão. E o CEO da empresa, o CEO da Superbet, da casa de apostas, garante, ou pelo menos tem a intenção junto ao São Paulo, de trazer um reforço nível Oscar. Como assim nível Oscar? É você trazer um cara grande e você bancar o salário. Como, por exemplo, a patrocinadora do Corinthians paga a maior parte do salário do Memphis e viabilizou a vinda do Memphis. Assim como o São Paulo com o Oscar. E lá no Fluminense também Thiago Silva, que é a mesma, inclusive, patrocinadora do São Paulo. Então, assim, há uma ideia de já na próxima janela de você ter uma contratação nesse nível. Claro, você olhando o mercado, você olhando as necessidades do elenco e aí sim buscando essa oportunidade. Então, essa discussão começa a ter ali um contorno, começa a ter ali uma definição, uma linha, para já na janela o São Paulo atacar esse mercado e trazer, quem sabe, esse grande nome para, né, a patrocinadora bancar os salários do atleta, como foi a vinda que teve sucesso a negociação do Oscar com o São Paulo. Então esse é o desenho. Obviamente, aqui a gente não tá para trazer informações, mas também a gente não custa nada alertar que o São Paulo soltou o balanço, o presidente soltou as informações do balanço e a dívida do São Paulo aumentou. É uma dívida que cresce a cada ano, cresce a cada gestão, e o Júlio Casares foi bem claro ali no post que fez, dizendo que até 2030 tem um plano para diminuição da dívida. É uma situação que o São Paulo também tem que se preocupar e o torcedor também tem que estar a par disso, né? Não adianta comemorar 1 bilhão, comemorar 2 bilhões, o grego que está ajudando a base, é o grego que vai comprar uma parte ali dos direitos da base, enfim, tem que olhar também para as dívidas do São Paulo. E é o que o presidente colocou no post lá. Até 2030, quem sabe entrar aí receita algo em torno de 2 bilhões, né? Seria ótimo para o São Paulo. Então, sem loucuras financeiras e, claro, cuidando da saúde financeira do clube. Essa é a promessa. Então, nesta próxima janela, o São Paulo pode ter um reforço. Essa é a promessa, ter um reforço de peso, como foi o Oscar no meio do ano. E aí, qual posição seria esse reforço de peso para vocês? Deixa nos comentários aqui. E o Muricy Ramalho, todos sabem que foi um grande técnico aqui no Tricolor, né? Hoje ele é coordenador de futebol do clube. Nem vou tentar explicar o que ele faz, porque pouca gente sabe, né? Mas quando um treinador balança no cargo de técnico aqui no São Paulo, desde que essa gestão assumiu, que o Muricy também assumiu desde o começo, lá em 2021, sempre se fala no Muricy como um substituto, né? Para assumir o comando técnico. Contudo, Muricy Ramalho falou sobre a cláusula que tem em seu contrato que o impede de assumir o cargo, abre aspas. No meu contrato tem uma cláusula que todo mundo pode ser treinador menos eu. Se não fosse assim, não daria certo, fecha aspas. Inclusive, quem pediu para essa cláusula ser colocada no contrato foi o próprio Muricy Ramalho, tá? Hoje, o diretor de futebol revelou que atletas chegaram até a pedi-lo como técnico do São Paulo, abre aspas. Até jogadores, na última vez, me chamaram. Pô, Muricy, você que conhece o time, eu não quero mais ser treinador, fecha aspas, disse o Muricy Ramalho, deixando bem claro que jogadores pediram para que o Muricy assumisse o cargo, né? Aliás, há alguns meses se cogitou mesmo o Muricy Ramalho como técnico do São Paulo. A gente noticiou aqui e no canal principal também, né? E muita gente desacreditou da informação na época, mas o Muricy Ramalho afirma aí que isso aconteceu realmente, né? Inclusive, eles queriam até mesmo abrir mão dessa cláusula para que o Muricy assumisse, mas essa cláusula fez com que o Muricy não assumisse o comando técnico, né? Mas, enfim, o Muricy não será técnico do São Paulo mais, pelo menos até quando ele estiver como coordenador, né? O Baby até citou que o Muricy era quem pediu e exigiu que o Zubeldia escalasse 3 zagueiros nos últimos jogos, mas o Muricy afirma que não tem nenhuma interferência na escalação do time, que deixa o treinador trabalhar à vontade, né? Enfim, para você, o Muricy Ramalho seria um bom técnico para o São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. E ontem eu falei no canal principal sobre o CEO da Superbet. Falei aqui também, mas nos dois canais eu falei sobre assuntos diferentes, né? E na entrevista ao All Sport, o CEO falou aí sobre um reforço de peso no São Paulo. Alex Fonseca disse o seguinte na entrevista, abre aspas, existindo o interesse do São Paulo em trazer outro jogador e a gente entendendo que existe uma possibilidade, uma oportunidade comercial para a gente, vamos sentar e discutir, analisar e eventualmente avançar, dependendo do nome e da envergadura do jogador. Pode ser que a gente faça novamente, sim, fecha aspas, disse o Alex, né? Rapidamente essa entrevista repercutiu nas redes sociais. Segundo o jornalista André Hernan, a Superbet
quer um reforço nível Oscar no São Paulo para a próxima janela de transferências. Muitos nomes, obviamente, que serão especulados daqui para frente. Isso é normal, não se assustem. O Tio B está aqui para esclarecer tudo aqui para vocês, se há realmente um interesse, se não há, se é especulação, se é boato, se houve conversas nos bastidores. A gente vai trazer tudo aqui para vocês, fiquem tranquilos, tá? O blog do São Paulo, da Alexandre Zanqueta, trouxe uma informação importante e afirma que o reforço de peso deve ser Thiago Mendes. O meio-campista atende a todos os requisitos de Luiz Ubeldia. O treinador busca um meio-campista, jogador para o setor ali que seja experiente e polivalente. E é o que o Thiago Mendes é, né, rapaziada? Joga como primeiro volante, como segundo volante, né? Um pouquinho mais avançado como terceiro homem de meio de campo também. Além disso, Thiago Mendes ficará livre no mercado a partir de julho, o que é maravilhoso para o tricolor, né? Lembrando que o meio de campo do São Paulo neste momento está bem desfalcado. Pablo Maia lesionado, Luiz Gustavo com problema de saúde. A situação tá complicada. Então o Thiago Mendes chegaria para uma função, uma posição bem carente no atual elenco, né? O São Paulo já negocia a contratação de Thiago Mendes para a próxima janela de transferências, tá? A ideia é o Thiago Mendes ganhar de início, né, nesse ano, um salário um pouco menor e no próximo ano ter um reajuste significativo, porque é quando o São Paulo terá um respiro maior para investir um pouquinho mais, né? Porque esse ano o São Paulo não pode nem pensar em terminar o ano com déficit. Tudo isso por conta do FIDIC, mas se teremos a ajuda da Superbet, né, como é o esperado, pode ser que o acordo seja facilitado, fechado com mais tranquilidade e sem uma diminuição tão gritante para o Thiago Mendes. O volante também é observado por outros clubes brasileiros, como o Atlético Mineiro, por exemplo, que tentou a contratação do Thiago Mendes por umas 2, 3 vezes já, mas sempre ele mostrou a vontade, o desejo de voltar ao São Paulo, de jogar no tricolor. Obrigado por acompanhar mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso ajuda muito o nosso trabalho e garante que você fique sempre atualizado sobre o nosso tricolor. Comente o que você achou, compartilhe com outros torcedores e até o próximo vídeo. Forte abraço!